Provavelmente você já sabe que a renda fixa está bombando, que a bolsa de valores está em patamares muito atrativos. Isso porque vários influenciadores vêm falando isso já há alguns meses. Mas você sabe quais investimentos você, investidor iniciante, que não tem muito tempo para acompanhar o mercado financeiro, tem que tomar cuidado e talvez até evitar na sua carteira? As projeções para 2023 não são das melhores e eu te garanto que muita gente infelizmente vai perder dinheiro ou vai deixar de rentabilizar melhor a sua carteira porque não sabe quais investimentos evitar nesse momento. Por isso eu recomendo que você fique comigo até o final desse vídeo. Então, sem mais delongas, editor, solta a vinheta. E antes, 2 recadinhos rápidos. Se você quiser tirar alguma dúvida comigo, me siga no Instagram. Eu abro caixinha de pergunta toda semana e respondo dezenas de perguntas. Então é só você mandar lá. E caso você queira ser um aluno do Jovens na Bolsa, fazer parte aí dos quase 1.600 alunos, todos os links com as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos começar aqui com a primeira opção, que eu acredito que os investidores, principalmente os iniciantes, precisam tomar muito cuidado, ter muita cautela para esse ano de 2023, que são os investimentos pré-fixados, seja ele tesouro pré-fixado, CDB pré-fixado, uma LC, enfim, qualquer produto que tenha como indexador a remuneração pré-fixada, a gente precisa tomar cuidado. Isso porque as taxas que já estão extremamente atrativas, né? Eu já cheguei a ver CDBs pagando em torno de 15,5%, elas podem subir mais caso ela piore. Ah, Carol, então isso quer dizer que eu não tenho que ter pré-fixado na minha carteira? Não, não é isso que eu disse aqui. O que eu disse é que você precisa ter uma certa cautela. E aí a estratégia que eu tenho feito é ter uma parcela pequena do meu capital em pré-fixado, menos de 5%, e conforme as taxas elas vão subindo, elas vão estressando para cima por conta do cenário macro, por conta do cenário político, eu vou fazendo novos aportes ou comprando ali novos títulos, né? CDBs, LCIs, etc. Então, é o que a gente chama de ir fazendo preço médio. Você vai comprando aos poucos e vai melhorando ali as taxas caso esse cenário ocorra. Então, a porcentagem de pré na carteira ela vai variar de acordo com o teu objetivo, com o teu perfil de investidor, mas eu, Carol, não acho interessante ter mais do que 10% de pré numa carteira. Isso nesse momento, tá bom? Pode ser que amanhã mude o cenário. Vamos então agora à segunda opção que eu acho que tem que tomar muito cuidado, que são os títulos longos, seja ele IPCA ou pré-fixado. Como assim, Carol, título longo? CDBs com prazo de 5, 6 anos, 8 anos. Títulos públicos, né, atrelados à inflação, com prazo para daqui 10 anos, 15 anos ou até mesmo 20 anos. Gente, está muito longe. Eu acho que qualquer mudança na economia, caso a situação piore, né, a taxa de juros futura, ela tende a subir e aí você vai ter uma desvalorização agora muito grande. Então, eu, Carol, não tenho produtos de renda fixa com vencimento longo na minha carteira, no momento, nenhum, tá? Para os produtos de renda fixa, procurando pegar prazos de 2 a 3 anos no máximo, porque eu ainda acho que não é o momento da gente se expor a títulos longos. E agora vamos então para o terceiro investimento que eu também evito, não tenho na minha carteira de investimentos, que são os fundos imobiliários High Yield. Como assim, Carol? Nos fundos imobiliários nós temos duas categorias, né, dos fundos de papel. Nós temos os High Grade e o High Yield. O High Grade ele oferece um risco de crédito muito menor, muito mais baixo. Já o High Yield ele oferece um risco de crédito mais elevado. Então, consequentemente, qual FII vai pagar mais? Se você respondeu o High Yield, você acertou, porque aqui, quanto mais risco, maior tem que ser o potencial de retorno que ele nos entrega.
Então tem pessoas que preferem o high yield porque paga um dividend yield maior, só que você tem que estar ciente que nesse momento, com taxa de juros elevadíssima, quase 14%, com expectativa de bater 15%, tudo isso eleva o risco das empresas. Afinal, a dívida que ela vai ter que pagar, né, vai ser sobre uma taxa de juros mais alta. Separei aqui, então, um fundo imobiliário de exemplo para você, que é o DEVA 11. Se a gente olhar o dividend yield dos últimos 12 meses, foi quase 15%. E lembrando, isso aqui já é líquido, né? Os dividendos, eles não são cobrados imposto de renda. Então, você teria recebido 15% líquido nos últimos 12 meses. Se a gente olhar só no último mês, foi mais de 1% de dividendos. E por que que ele paga muito acima do que, por exemplo, um fundo de logística, um fundo de shopping? Por conta do risco que está embutido nele. Então, eu, nesse momento, evitaria, tá? Ah, Carol, mas eu quero investir, então diversifica, né? Não tenha só fundos de papel high yield na carteira ou somente fundos de papel, né? A diversificação é uma excelente ferramenta para você evitar perder dinheiro no mercado financeiro. E agora, antes da gente ir para o nosso quarto investimento, quero te lembrar do like no vídeo. Eu estou te entregando ouro aqui, tá? Esse conteúdo é extremamente relevante, tenho certeza absoluta que vai te auxiliar um pouco da minha tese de investimento para esse ano de 2023, então não te custa nada você deixar o like e, se possível, até mesmo compartilhar esse vídeo com um amigo, né, ao final dele, tá bom? Então, conto com a sua ajuda e agora vamos ao quarto investimento, que são as ações de setores potencialmente alavancados, né? Nós temos alguns setores que não se beneficiam dessa taxa de juros muito alta. Quais são eles? Principalmente o varejo, né, que vem sofrendo, sofreu durante todo o ano de 2022 e para 2023. Eu, Carol, não estou muito otimista. Setor de consumo e algumas empresas no setor de construção civil. Então, se você tem essas ações na sua carteira de investimento, se atente à alavancagem das empresas, né? Eu até vi um estudo que foi feito, né, com as empresas agora, nos últimos meses, que mostrava que as empresas de varejo estavam bem alavancadas, né, com essa taxa de juros muito alta. Então, é um setor que vai ter mais dificuldade, então fique atento a ele. E por último, mas não menos importante, nós precisamos falar sobre investimentos no exterior. Aqui a gente precisa analisar os dois lados da moeda. E por quê? Ao mesmo tempo que a economia americana, né, é uma grande potência mundial, as empresas de lá são muito bem consolidadas, o mercado de ações é um mercado muito consolidado, o que é extremamente importante, né, para nós investidores brasileiros que investimos aqui em um país emergente, cheio de problemas. Tudo isso faz com que os nossos olhos brilhem, né, quando a gente olha ali bolsa americana. E eu, de fato, acho importante a gente ter uma parcela do capital atrelado a investimentos no exterior, para a gente não ficar limitado somente a uma economia, seria, né, a bolsa brasileira, e também não somente a nossa moeda, que não é lá das melhores, né, o nosso real. Porém, nem tudo são flores, né? A gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, para embasar aqui, eu trouxe um relatório da XP, que eu costumo ler mensalmente, que é o relatório macro, né? Eu dei uma olhada tanto no relatório macro da XP como da Credit Suisse. Inclusive, os nossos alunos têm acesso a esses relatórios gratuitamente, tá bom? Se você quiser mais informações, me manda lá no Instagram depois. Mas voltando aqui, tem um ponto de atenção que o relatório pontua que eu quero compartilhar com vocês. Desinflação com custos. Os Estados Unidos está em um processo de desinflação, né? Então, os membros do Comitê de Política Monetária do Fed continuam a sinalizar aumentos adicionais na taxa de juros de referência. E taxa de juros alta nos Estados Unidos não é algo muito comum, e isso causa ameaças à economia dos Estados Unidos. As empresas, né, vai gerar
uma economia mais contracionista. Então o relatório pontua aqui que isso levará a economia americana a uma recessão. Eu acompanho alguns gestores e muitos estão até mesmo shorts, né, vendidos na Bolsa Americana. Então, claro, eles não aconselham que o investidor, pessoa física, eu e você, faça isso, entre vendido na Bolsa Americana, mas os gestores, né, que trabalham com isso 24 horas por dia, muitos já estão posicionados contra a Bolsa Americana. Por isso que eu trago esse ponto, né, de alerta para você, porque da mesma forma que é bom a gente diversificar e principalmente ter uma exposição ao dólar, né, oscilação da moeda, isso eu acho extremamente importante e são coisas diferentes, tá? Você estar posicionado em Bolsa Americana é uma coisa, você está posicionado, a cotação do dólar é outra. E a gente pode falar sobre isso em algum outro vídeo aqui do canal. Então, esses foram os 5 investimentos. Eu também vou deixar aí na tela para você agora um resumo do relatório macroeconômico para 2023 e 2024 do Credit Suisse, tá? São 167 páginas, então vou deixar só uma página para você ler, que também pode te auxiliar a tomar melhores decisões com os investimentos de vocês. Então, ó, curtiu o vídeo, te ajudou, agora você já sabe onde que você tem que tomar cuidado para esse ano. Então comenta aqui embaixo se você gostou do tema desse vídeo e a gente se vê nos próximos conteúdos do canal. Tchau!